Você consegue declarar que Deus é bom o tempo todo? Amém. O tempo todo Deus é bom? Amém. Foi isso que nós louvamos aqui? Sim. Amém? Você declarou também que precisa de Deus, preciso de ti. Não é isso? Às vezes a gente louva, amados. Eu quero te convidar até, quando você louvar ao Senhor, entenda o que está louvando. Fala assim: Senhor, é isso mesmo? Não importa as circunstâncias, não importa as lutas vêm tentando me afastar de ti. Enquanto estava aqui, o Senhor ia ministrando, a Karine estava ministrando, o Senhor vinha ministrando uma palavra no meu espírito, que tem pessoas que estão exatamente assim. As lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza, escuridão, luto, muitas coisas têm tentando afastar cada um de nós da presença de Deus, mas Ele é bom o tempo todo, querido. E aí a gente tem que falar: Senhor, me ajuda, preciso de ti. Amém? Amados, tem mais demoras porque nosso tempo é curto. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Conforme for encontrando, você vai ficando de pé. Eu fiz um esboço, não sei se vou usá-lo, para variar. No culto das 8 eu não usei, então não sei se vou usá-lo. Que eu costumo dizer que eu deixo Deus trazer a revelação para mim na hora. Lógico que a gente tem uma ideia do que a gente escreveu, mas a gente deixa Deus falar. Amém? 2 Reis, capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só tirar uma dúvidazinha, porque mais cedo eu estava vendo uma parte diferente, mas amém. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, louvamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos, Deus, porque não vivemos a extremidade que essas pessoas viveram nesse momento. Mas alguns passam lutas, dificuldades, situações difíceis, Pai. E eu não digo só financeira, mas em todas as áreas. Mas queremos declarar que assim, Senhor Deus, como o teu servo profetizou sobre aquele povo, nós profetizamos agora sobre a Nova Jerusalém Tijuca. Nós profetizamos, Pai, sobre este arraial, que em nome de Jesus, o Senhor irá suprir todas as necessidades. Tudo aquilo que o teu povo tem hoje de necessidade, quer na vida física, espiritual, quer seja a sua alma. Pai, em nome de Jesus, o Senhor irá suprir. E para a glória do teu nome, nós ouviremos bênção sobre eles. Assim nós profetizamos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Amados, esse texto que nós lemos, um texto que já foi pregado aqui algumas vezes, mas há aproximadamente uns 15 dias
Acho que quando eu soube que o pastor ia tirar umas férias, precisava descansar, o Senhor começou a ministrar essa palavra. E eu sou um tipo de pessoa que tenho por costume deixar Deus falando durante a semana, durante as minhas leituras, durante as minhas orações, durante aquilo que eu vou assistindo, e eu vou deixando o Senhor falar. E aí, quando eu senti a certeza, eu falei: amém, Pai. Vamos ver o que o Senhor quer ministrar. E o Senhor começou a ministrar algo, porque o contexto dessa palavra, para a gente entender, é que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele era um homem forte, tinha um exército poderoso, um exército que realmente tinham bastante qualidade, tinham armas, cavalos, cavaleiros, tinha toda a situação de um exército muito forte, que era o rei da Síria. E do outro lado, como rei de Samaria, estava ali o filho de Acabe. Acabe, aquele rei que, casado com Jezabel, perseguiu tempos atrás a Elias. Então a gente começa a perceber que é um momento de luta, de situações de guerra, onde o povo sírio queria dominar Samaria. E qual foi a estratégia usada por Ben-Hadad? Vamos sitiar Samaria. Porque quando sitiarem Samaria, o que vai acontecer? Automaticamente, Samaria vai ter que ficar reclusa, fechadas em suas portas, em seus muros, em sua cidade, e com isso eles não conseguirão. Pode depois, qualquer coisa, diminuir um pouquinho o ar para eles aqui, tá bom? E aí, com isso, eles vão fazer com que a Ben-Hadad pense em sitiar, o controle está lá atrás, pense em sitiar Samaria, e com isso fazer com que Samaria não conseguisse sair para comprar alimento, Samaria não conseguisse sair para buscar os recursos necessários para alimentar o povo. Então, com isso, o que acontece? Samaria começa a se enfraquecer, o povo começa a passar suas necessidades e o alimento não consegue mais suprir todo o povo. Se a gente pensar hoje, a situação é um pouco parecida, lógico, guardada as suas proporções. Sabemos que tem pessoas que têm suas lutas, pessoas que têm suas dificuldades, pessoas que têm a sua maneira de buscar o recurso ou de conseguir recurso de uma maneira muito difícil. Então, é nesse contexto que acontece essa passagem, aonde os sírios estão sitiando Samaria e aonde Samaria já não tem mais aonde buscar recurso. Ou seja, é um momento muito difícil. É um momento que, se fosse hoje, o povo cantaria: preciso de ti, preciso do teu perdão, da tua graça, da tua bondade e misericórdia que me seguirão todos os dias, conforme nós cantamos aqui. E aí, se você pegar o rei da Síria, ele está ali nessa situação, mas olha o que a Bíblia nos mostra, que como estava Samaria. Verso 24 do capítulo 6 de 2 Reis. Ou seja, nós vamos voltar um pouquinho, amém? Olha o que a Bíblia diz. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria, aquilo que nós colocamos aqui no contexto. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de estercos de pombos por 5 siclos de prata. Ou seja, o alimento daquela época em Samaria virou cabeça de jumento temperado com esterco de pombo. Essa é a realidade. Essa é a situação. Às vezes nós lemos na Bíblia e não conseguimos entender o que estamos lendo, né? É isso. O tempero eram os estercos
de pomos. E o alimento era a cabeça de jumento. Porque não tinha mais o que comer. Mas olha o que a Bíblia continua nos mostrando. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? O que o rei está dizendo é: se Deus não te ajudar, querido, quem sou eu para fazer alguma coisa por você? Quem sou eu para vir ao teu socorro? Não tem como. Mas perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. O que é isso? Canibalismo. A Bíblia está nos mostrando uma necessidade extrema a ponto de haver canibalismo naquele lugar. A ponto de passar necessidade extrema. Só que o que acontece? Vamos lá. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. O que é que aquela mulher está dizendo? Eu cumpri a minha parte no tratado. Mas dizendo-lhe ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Queridos, tem pessoas que pegam os seus filhos quando vão para as drogas, quando vão para o alcoolismo, quando vão para a prostituição, quando vão para a noitada, quando esquecem o caminho do Senhor, quando esquecem a vontade do Senhor, e dá para o outro comer, no sentido de que dá para o mundo aproveitar, não liga, não busca, não cuida. Mas existem outras que, apesar de falarem qualquer coisa, também não ligo para o meu filho. Tem pessoas que falam da boca para fora, também não ligo. Não ligo para minha esposa, não ligo para o meu casamento, não ligo para isso, não ligo para aquilo. Mas na hora que aperta, ela sabe aonde esconder, no esconderijo do Altíssimo. Tem pessoas que, quando alguém quer pegar o seu filho, no culto das 8 eu dei o exemplo, por exemplo, numa comunidade, quando às vezes uma mãe vê o pessoal querendo pegar o seu filho, e aquela mãe às vezes vai junto para tentar negociar a vida do filho, ou quando não pode ir junto, pelo menos dobra o seu joelho e diz: Senhor, eu coloco meu filho nas tuas mãos, eu coloco minha família na tua mão. Às vezes, querido, tem pessoas que estão morrendo porque nós não estamos clamando e escondendo os nossos filhos na presença do Senhor. Esconda o seu filho na presença do Senhor. Quando tiver difícil, esconda-o na presença do Senhor. Tem momento que você não vai estar ao lado dele, você não vai poder ajudá-lo, mas você pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu coloco meu filho no esconderijo do Altíssimo, aonde ninguém vai poder tocá-lo, aonde o inimigo não pode ferir o meu filho. Olha, Pai, o meu filho não está na tua casa, a minha mãe não está na tua presença, o meu marido ainda não te serve, a minha esposa não te conhece, mas eu declaro: eu escondo meu filho na tua presença, eu escondo a minha família na tua presença, eu não abro mão. O meu trabalho está difícil, a luta, as coisas estão difíceis lá, parece que a empresa vai fechar, mas eu coloco esse trabalho nas tuas mãos, eu coloco essa empresa nas tuas mãos, eu coloco meus negócios nas tuas mãos, eu escondo aonde eu sei que haverá proteção. Porque apesar de às vezes vacilarmos, na hora que aperta do lado de quem amamos, a gente busca socorro. E a Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama, todavia eu não te abandono, eu não me esqueço de você. Querido, às vezes você pode estar se achando alguém abandonado, excluído,
desprezado, mas o Senhor não te abandona. O Senhor mandou te dizer nessa manhã que Ele não te esquece. Olha o que a Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus pensa em você. Que Deus pensa em você. Eu é que sei que pensamentos tenho. Ou seja, o Senhor olha e pensa e planeja e projeta a tua vida, teus filhos. Você consegue entender isso? Que você não é um desprezível a ponto de ser esquecido pelo Todo-Poderoso? Que você tem um valor. Podem as pessoas não te valorizarem, mas o Senhor te ama e te valoriza. Ou seja, olha o que a Bíblia diz ainda na continuidade do verso 30. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Sabe o que o rei fez? Expôs a sua dor, a sua vergonha. Nós como líderes, nós como pais, nós como chefes, nós como líderes, sabe o que às vezes a gente faz? Expõe a nossa dor diante do Senhor. Expõe a nossa luta diante do Senhor e diz: Senhor, às vezes as pessoas olham e não lembram mais de um irmão que andou do nosso lado. Aquela pessoa, não sei. E ela, também não sei se está mais na presença do Senhor ou não. Mas nós devemos orar por essas pessoas. Devemos dizer: Senhor, não abandono. Eu me humilho, rasgo as minhas vestes diante do Senhor, mas traz de volta para a tua casa. Não abandone seu filho nas drogas. Ore por ele, busque por ele. Não abandone um filho no alcoolismo, na prostituição, no homossexualismo. Ore por ele, clame por ele, chore por ele, rasgue as suas vestes. O que a Bíblia está dizendo é que aquele rei estava dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Amém. Precisamos ser como aquele rei nesta hora. Dizer: Senhor, eu não posso, talvez eu não possa, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Que ponto chegou aquele lugar, aquela região? E aí a Bíblia vai mostrar para a gente que é nesse contexto que o profeta Eliseu profetiza sobre aquele lugar. Vamos ler o verso 31. Amados, fique à vontade. Se você, você que precisar botar a cadeira para um lado, para o outro, fique à vontade, amém? Disse o rei: assim me faça a Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Apesar dele clamar, apesar dele fazer essa questão de rasgar as suas vestes, ele culpa o profeta. Ele tinha escola, né? Ele sabia mais ou menos como é que era aquilo. Ele viveu período. Ou seja, ele coloca sobre Eliseu a responsabilidade. Às vezes a gente coloca sobre o pastor a responsabilidade do nosso filho não estar vindo mais à igreja. Às vezes a gente culpa o professor do nosso filho não querer ir mais para a escola, quando na verdade é a gente que não liga mais de acordá-lo para ele ir. A gente não se preocupa mais em acordar o filho para ir para a escola bíblica dominical, no caso a nossa igreja, para assistir a escola bíblica, para ver um culto durante a semana. Às vezes nós não fazemos a nossa parte, o nosso esforço. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, ou seja, apesar de toda a crise, o homem de Deus estava sabendo que Deus estava no controle. Querido, você tem que ser um modelo para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios, para a tua empresa. Pode as coisas estarem parecendo tudo bagunçado, tudo difícil, mas você tem que estar dizendo: eu sei que Deus está no controle.
juntamente com os anciãos, enviou um rei de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai com ele. Ou seja, quando ele chegar, não deixa ele fugir mais não. Depois que chegar na presença do profeta, meu querido, não foge mais. Às vezes a gente está orando, e aí a pessoa está achando que, pastor, nem liga para mim. Mas quando o Senhor traz a revelação, fecha a porta do gabinete, fecha a porta, e aí, vem cá, tratar um pouquinho, né? Fechar-lhe a porta e empurrar com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu Senhor? Preste bem atenção o que o profeta está dizendo. Ele vem, mas junto com ele vem a mensagem que o rei quer trazer. E olha só o que a Bíblia diz no 33. Falava ele ainda com eles quando ele chegou o mensageiro. Ou seja, o Senhor já havia revelado ao profeta. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Ou seja, essa fome não sou eu. O profeta está dizendo: não sou eu que estou trazendo fome. Às vezes você quer culpar pastores, líderes, volta a dizer professores, amigos. Ah, foi o amigo do meu filho que levou ele para esse caminho. Mas você deixou seu amigo, o amigo do seu filho na sua casa. Você incentivava eles a andarem juntos. Você falava: vou aqui nem dar um testemunho, que não é um testemunho, é um testemunho de uma mãe que reclamava quando o filho ia para a igreja. E depois como que aconteceu com o filho. Glória a Deus que o Senhor resgatou. Hoje é um testemunho, mas não tenho necessidade não. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Presta bem atenção que ele está falando ali. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ou seja, depois de tantas atitudes erradas, de tantos erros, o que é que eu vou esperar? Continua. Então, disse Eliseu. Presta atenção, ele teve essa situação toda e agora vem Eliseu para o texto que nós lemos. Ouvi a palavra do Senhor. Esse mesmo Senhor que trouxe fome, esse mesmo Senhor que trouxe situação. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas Ele permite as coisas. Assim diz o Senhor: amanhã, essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Sabe o que a Bíblia está me mostrando aqui? Cuidado com quem tem te aconselhado. Cuidado com quem tem andado com você. Aquele homem poderia ter falado: rei, viu a palavra do profeta? Viu o que ele está dizendo? A situação vai mudar. Ah, mas as circunstâncias não mostram isso. Mas não se preocupe, é um homem de Deus, o mesmo que profetizou fome. E é interessante que ele não profetizou fome só por 3 anos, não. Ele profetizou por 7. Elias viveu 3 anos e meio de fome. Eliseu viveu 7. É só você olhar no capítulo 6. Você vai ver que ele profetiza 7 anos. Sabe o que a Bíblia está me mostrando? Que às vezes nós queremos o lugar de outros, nós queremos a posição de outros, mas não estamos dispostos a pagar o preço que eles pagaram. Eliseu pediu o quê? Unção dobrada, mas ele passou prova dobrada. A prova está doendo, né? Às vezes é difícil. A prova está doendo, mas mantenha-se de pé. E cuidado com as pessoas que estão perto. Não vai dar não. Você não vai conseguir. Não tem mais jeito. E seu filho? Esquece. Essa situação aí, não há como. Foi o que aquele homem estava dizendo. Cuidado. Cuidado com quem você tem buscado conselho. A Bíblia continua nos mostrando. Porque aí a gente vai entrar na história daqueles leprosos. Quem são os leprosos? Os leprosos, naquela época, eram pessoas
abandonadas, esquecidas, excluídas do meio da sociedade, pessoas que não tinham direitos, a gente poderia assim dizer. E é interessante que eles amarravam um sino na sua cintura, e quando eles andavam, aqueles sinos iam tocando para que as pessoas soubessem que eles eram leprosos. E mais ainda, como se isso não bastasse, eles tinham que gritar: sou leproso! Lá vem um leproso, eu sou leproso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que às vezes você é envergonhado, às vezes as pessoas gritam sobre você, às vezes as pessoas estão olhando para você como se você fosse um leproso, alguém sem valor, alguém excluído, alguém esquecido, alguém abandonado, alguém rejeitado. Mas existe um Deus que ainda olha por você, existe um Deus que ainda cuida de você, existe um Deus que ainda olha para você e diz: eu ainda posso usar. Eu ainda posso mudar a situação. Se você se sente um leproso, alguém esquecido, abandonado, rejeitado, é nesse sentido. Leia esse texto diversas vezes e diga: o Senhor pode me usar. Como nós vamos ver que Deus vai usar. Amém? E aí a Bíblia continua nos mostrando assim: 4 homens estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? No 4, se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Ou seja, se nós estamos aqui na porta de Samaria, excluído, abandonado por esse povo, que não tem nada como nós não temos, é como se ele estivesse dizendo: se eu for para Samaria, se eu for buscar socorro em quem eu acho que poderia me ajudar, eu vou morrer. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. O que a Bíblia está me dizendo? Se eu ficar parado, sem tomar uma atitude, não vai mudar a situação. Se eu não sair do meu lugar, aonde eu acho que é a zona de conforto, eu quero mais de Deus, mas eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu não quero mais passar por essa situação, mas eu estou aqui na minha zona de conforto. Não faço nada. Como é que as coisas vão mudar? Eu me sinto um excluído, mas eu não vou para perto de ninguém. Eu me sinto um rejeitado, mas eu não falo com ninguém. Eu me sinto um esquecido, mas eu não busco me fazer ser lembrado. Vou me guardar, vou para ficar em casa. Ninguém vai lembrar nem que eu era crente. De vez em quando a gente conversa entre si, a gente começa a lembrar de alguns irmãos, aí a gente começa a ligar. Aquele pastor é chato, fica me procurando. A gente tem que procurar mesmo. Aquele irmãozinho, porque isso não é obrigação do pastor não, isso é obrigação de cada um de nós. Ih, aquele irmãozinho me ligou, é porque ele te ama. Manda lembrar que Deus te ama e você é importante. Amém? Mas aqueles homens estão nessa situação e diz assim: vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se eu for buscar ajuda em quem pode me ajudar, que é meus amigos, não tem nada para me ajudar. Se eu ficar aqui, também não vai ter solução. Eu vou buscar ajuda nos inimigos. Eu vou buscar ajuda numa situação totalmente adversa. Ah, eu só sei trabalhar com isso, porque eu sou formado nisso. Mas hoje surgiu uma outra oportunidade de outra coisa. Entra por aquela porta. Às vezes lá você vai chegar lá no lugar onde você estudou, no lugar que você se formou, no lugar que você sonhou. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim: cara, esse cara é esforçado, vou trazer para perto. E aí quando você traz para perto, daqui a pouco a pessoa está, e aí quando ela olha, está no lugar do qual ela estudou. Você se formou em quem e tal? Pô, estou precisando de alguém, é você. Mas é necessário sair do lugar. É necessário sair da posição. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Tem pessoas que estão vivendo esse ciclo aí da vida. Tanto faz como tanto fez. Eu vou tentar isso. Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém, deixa para lá. Ah, eu vou tentar
essa situação, vou tentar esse emprego, vou tentar orar pelo meu filho, vou tentar buscar pela minha família. Precisamos sair do lugar. Precisamos acreditar que aqueles homens estavam, sabe como? Quanto faz, como tanto fez. Para aqueles leprosos, era nada ou nada. Eles tinham um mínimo de chance de ser alguma coisa por parte de quem não se esperava. Querido, quando Deus manda, quando Deus quer, até de onde você não espera vem socorro. Quando Deus manda, quando Deus quer, até de onde você não espera, Deus manda socorro. Porque quem socorre é Ele. O instrumento que Ele vai usar não importa. Porque nós vamos ver aqui. O povo esperava socorro de todo mundo, menos de quem? Daqueles leprosos. Mas Deus é Deus, querido. Senhor, a Bíblia diz que Ele faz confundir as coisas que são com aquelas que não são. Você consegue entender isso? Como é que é interessante essa parte de Deus para nós? É interessante demais. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. O que a Bíblia diz para nós, querido? Não importa o estado que você esteja hoje, não importa a situação que você esteja hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. No 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus usa os leprosos. Deus usa a mim e a você apesar dos erros. Deus usa a mim e a você apesar dos defeitos. Deus usa a mim e a você apesar dos pecados. Não pense que vai achar perfeição, porque a Bíblia diz que Deus, olhando no mundo, não viu um justo sequer. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do sangue do Cordeiro. Ele vê através do sangue do Seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Então, querido, não pense que Deus vai te usar, porque você, olha, essa semana eu fui perfeito. Olha, Deus vai me usar porque essa semana eu fui perfeito. Semana anterior não, até dei umas vaciladas. Mas essa semana era eu e Deus juntinho, não tinha ninguém que se comparasse. Deus vai me usar. Ou então, olha, essa semana eu vou pregar. Então essa semana é santidade, 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 santidade. Semana que vem eu chuto. Temos que ter cuidado, querido. Temos que entender que não são os meus diplomas, não é a minha formação, não é a minha capacidade. O que faz Deus nos usar é a disponibilidade e a necessidade que Ele tem de te usar e de me usar. E não digo necessidade no sentido de que Deus pode... A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. O que a Bíblia está nos mostrando, querido, é que independente da minha e da sua situação, da minha e da sua posição, Deus quer te usar. Deus quer nos usar. Deus conta conosco. Amém? Então, voltando lá para o texto, 2 Reis. O Senhor pega alguém condenado à morte, que eram aqueles leprosos, rejeitados, excluídos, abandonados, humilhados, e faz com que eles sejam usados. 2 Reis, capítulo 7. Verso de número 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. Presta bem atenção nesse detalhe. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Aquele povo, quando foi sitiar Samaria, o que eles levaram? Eles pensaram o seguinte: nós não sabemos o tempo que vamos precisar sitiar, mas nós vamos sitiar Samaria. Então o que nós vamos levar? Alimento com abundância, roupas com abundância, animais. Vamos levar tudo que é necessário para que a gente fique lá acampado bastante tempo,
até os samaritanos precisarem sair. E aí, quando nós saímos, nós vamos e pegamos. Esse era o pensamento. Então, era abundância, era fartura que eles levaram. Mas a Bíblia diz que quando aqueles leprosos chegam, não encontram lá ninguém. Olha o 6. Por que eles não encontraram ninguém? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. Aquele motivo de humilhação, lembra que eu falei que eles amarravam os sinos? Aqueles gritos que eles diziam leproso, leproso, aquela questão toda que eles andavam se arrastando para os sírios, era um grande exército que estava vindo com eles. Amado, você pode parecer que está sozinho, mas com Deus existe um grande exército contigo. Você pode parecer ser alguém desprezível que não vai fazer mal no sentido de ter como chegar e lutar pelas suas causas, mas o Senhor é contigo. A Bíblia nos mostra, querido, que Eliseu já havia passado uma situação no capítulo 6, em que está ele, o jovem, cercado, e a Bíblia diz que ele fala para o jovem fala para ele, estamos cercados, acabou. Aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Mais é o que estão conosco, querido. Você não precisa temer. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Maior é o que está com você do que da onde está vindo as ameaças. Maior é o que está com você do que da onde vem qualquer tipo de luta. Quer seja enfermidade, quer seja medo, quer seja as ameaças de morte, quer seja situações financeiras. Deus é contigo e é o suficiente para que você saiba que vai chegar o socorro. Amém. Aleluias. Aleluias, glória ao teu nome, Jesus. Queridos, a Bíblia diz que Deus faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia diz que Deus manda socorro da onde a gente não espera. A Bíblia nos faz entender, querido, que em todo tempo nós temos conosco um Deus forte, poderoso, Senhor dos exércitos é o seu nome. De maneira que disseram uns aos outros, os sírios, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Aqueles homens, através de 4 leprosos, ouviram uma grande multidão, um exército fortíssimo. Quando você vai chegando diante da situação, o inimigo diz, lá vem ele, porque com ele vem o Senhor dos exércitos, com ele vem um grande poderoso exército. Olha, o inimigo pode tentar se levantar, pode tentar guerrear, pode tentar ameaçar, pode tentar fazer coisas, mas quando eles ouvem você tomando uma atitude, saindo da inércia, saindo da posição de paralisia total, saindo em direção à tua luta, eles ouvem um grande exército com você. Eles é que vão te temer. O inimigo é que vai temer, porque sabe que os teus joelhos dobrados vai fazer o agir de Deus. Sabe que quando você clama pelo seu filho, Deus ouve. Sabe que quando você busca pela sua família, o Senhor te escuta e te atende. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas. Presta bem atenção, aqueles homens não só fugiram, mas fugiram sem levar nada. Porque o propósito de Deus tinha que se cumprir, a palavra de Deus tinha que se cumprir. Querido, pode parecer difícil, mas a palavra de Deus vai se cumprir. As circunstâncias sobre a vida da sua família podem parecer desfavoráveis, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Existe uma profecia sobre o seu filho, ela vai se cumprir. Existe uma profecia sobre a sua casa, ela vai se cumprir. Existe uma profecia sobre o seu casamento, ela vai se cumprir. Existe uma profecia sobre aquilo que você tem buscado, ela vai se cumprir. Houve uma profecia sobre o seu ministério, ele vai se cumprir. Houve uma profecia sobre o seu trabalho, ele vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem impedirá? E deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos.
Era como se ele estivesse dizendo assim, fartura para os samaritanos. E o arraial como estava. E fugiram para salvar a sua vida. No verso 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, se assustaram, né? Não viram ninguém chegando para pegá-los. Tipo assim, deve ser porque nós somos leprosos. Mas vamos, já que a gente está aqui, vamos chegar na tenda. Entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes. Preste bem atenção. Quem era o primeiro, pela lógica, a morrerem? Os leprosos. Quem foram os primeiros a se alimentarem? Você pode parecer que a tua vida vai chegar ao fim, mas você vai ser o primeiro a ver as bênçãos do Senhor. As coisas podem parecer difíceis. Ah, não, para ele não tem jeito. Mas você vai ser o primeiro a ver a bênção do Senhor chegando sobre a tua vida. As promessas do Senhor se cumprindo sobre a tua casa, sobre a tua família. E ali eles comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes. Presta atenção. E se foram e esconderam. Por quê? Tipo assim, se esses homens voltarem, agora nós temos com que comprar alimento. Se esses homens voltarem, nós vamos esconder isso aqui, porque aí nós vamos ter em condição de comprar. É aquela velha frase que quem poupa tem, né? Não se gasta tudo de uma vez, se tem um controle, né? Voltaram e entraram em outra tenda, ou seja, aquela primeira já foi totalmente limpa. Agora vamos ver para a segunda tenda. E foram para a segunda tenda. E dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Presta bem atenção, alguma coisa, já não escondeu tudo. E a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. É mais ou menos como se estivesse dizendo o seguinte: eu fui lá na Ibrenche e lá eu ouvi uma palavra profética sobre a minha vida, mas eu vou guardar porque eu quero guardar só para mim, não vou esconder para ninguém. Não, querido. Aquilo que Deus te abençoar, abençoa outros. Aquilo que Deus te der, derrama sobre a vida de outros. A unção, a graça, a bondade de Deus que tem sobre a tua vida, derrama sobre a vida de outros. Aquilo que Deus te deu como ministério, usa em prol dos outros. A Karine falou aqui que os dons que o Senhor te deu, use. A Bíblia diz que é dado para a igreja para aquilo que for útil. Então, use em prol de outros. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos como por culpados. Sabe o que ele está dizendo? Olha, se eu esconder só para mim as bênçãos, eu vou sair errado. A Bíblia diz que se nós vemos uma pessoa indo para o abismo e não falarmos nada, o sangue do inocente será cobrado de nossas mãos. Se nós sabemos aonde está a bênção e não falamos nada, aquilo vai ser cobrado de nossas mãos. Seremos tidos culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei, ou seja, nós já temos o suficiente para nós. Vamos também fazer com que o povo de lá seja abençoado. Preste bem atenção nesse detalhe. Os leprosos eram os rejeitados, eram os excluídos, eram os esquecidos. Mas é da onde vai vir o socorro. Você pode ser esquecido, excluído, abandonado, rejeitado, mas o socorro vai vir daquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. O socorro vai ser daquilo que Deus vai te dar. Deus entrega nas tuas mãos para você poder abençoar a outros. Deus entrega nas tuas mãos para você alimentar a outros. Deus coloca nas tuas mãos para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles continuavam leprosos, amados. Eles continuavam com erros, com os problemas. Você continua, não pense você que agora eu sou... Não, você vai continuar com alguns de seus erros, com algumas de suas falhas. Mas vá até a presença do Senhor. Eles anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Ou seja, eles disseram o panorama: olha, existe uma possibilidade de mudança para você. Existe uma nova chance para nós. Existe uma chance da situação que nós estamos vivendo ser mudada. É como se nós estivéssemos dizendo: olha, Jesus agora vem ao teu socorro. Olha, você pode não estar enxergando ainda, mas eu vou te dizer: Jesus é luz, Jesus é salvação, Jesus é solução, Jesus é cura, Jesus é milagre, Jesus é libertação.
Volta só um pouquinho, por favor. Mas somente cavalo e as tendas como estavam. É o detalhe de que eles não mexeram em nada. Eles não fizeram, porque tem gente que quer a bênção e depois faz uma bagunça e fala assim, agora eles que arrumem. Não, deixaram como estavam. As bênçãos, quando chegar perto de você, deixa como está. Só distribua. Não tente inventar, não tente aumentar, não tente... Ah, não. Eis que vos digo. Assim eu vejo uma câmera. Mas a câmera significa... Quer dizer, você quer aumentar. Só traga aquilo que Deus te deu. Só entrega aquilo que Deus te deu, querido. Vieram, pois, e bradaram os porteiros da cidade e anunciaram, dizendo... Bora do 11 agora, por favor. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Rei, olha, o arraial dos Sírios está facinho, facinho. Lá tem alimento, lá tem abundância, lá tem condição, lá tem suprimento. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Preste bem atenção. Às vezes tem pessoas que vê a bênção e não acreditam. Às vezes tem pessoa que vê o milagre e acha que não é para ela. Às vezes as pessoas vê o que aconteceu na vida. Deus te curou? Ah, só cura você porque tu deve ser alguma coisa. Não é possível. Eu não. Às vezes as pessoas começam a querer achar que é só para os outros. Olha, essa história na Bíblia é linda. Mas para mim, acho que não serve não. A história na vida do meu irmão, que testemunho tremendo. Da onde Deus o tirou? Ah, mas eu não vai. Querido, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele cuida de você e te ama da mesma forma que o seu irmão, da mesma forma que essas pessoas que estão aqui na Bíblia. A Bíblia não mostra ninguém perfeito, não. A Bíblia mostra esses homens de Deus, mas mostra os defeitos deles todinho. Bem sabemos que, agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos enfaimados, ou seja, estamos esgotados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, ou seja, eles estão escondidos. Quando eles saírem, é o pensamento do rei, quando nós sairmos, eles vão lá e nos pegam. Tomar vivos e entraremos nela. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte, que na verdade o que aquele povo quer é nos pegar de surpresa. É nos armar fazer uma armadilha para que a gente seja apanhado. E aí aquele povo estava preferindo morrer do que tentar alguma coisa. Às vezes você prefere morrer do que buscar a presença do Senhor. Às vezes você prefere morrer do que buscar socorro em Deus. Às vezes você prefere morrer do que buscar uma solução, uma salvação, uma situação diferente para a tua vida. Às vezes você prefere ficar apagado, não, vou ser mandado embora mesmo, deixa acontecer. E às vezes tem portas abertas para você, mas você está dizendo, não sei. Não fica onde você está não, querido. Se Deus está te abrindo uma oportunidade, entra. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, ou seja, vai alguns buchos, vai algumas pessoas à frente, né, que a gente chama, e se der certo, aí pode ser que a gente vá, se não der, morreram eles. Tomaram, pois, 2 carros com cavalo, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. Mandou lá alguém para, pelo menos, tentar, né? Foram, pois, eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora, ou seja, era pesado, eles iam deixando para fugir, né? Bom, vou largando. E aqueles homens já foram vendo que a bênção às vezes está se espalhando. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vão te alcançar, querido. Às vezes a Bíblia diz que onde você pisar a planta dos seus pés, você tomará posse. Às vezes você não entende, você está andando e as bênçãos estão chegando, te alcançando, porque Deus tem bênção para você. Amém. Deus tem suprimento para você. Deus tem aquilo que é necessário para a tua vida. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E assim se cumpriu a palavra.
lá do verso 1. Se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Querido, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Você pode ser como os leprosos, você pode ser como o povo de Samaria, você pode ser como o profeta, você pode ser como você for, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. A palavra vai se cumprir. Deram o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiava, mas o povo o atropelou na porta. Também se cumpriu a palavra no verso 2 lá. Querido, não seja daqueles que desconfiam da bênção, não. Não seja daqueles que duvidam, não. Seja daqueles que creiam. Seja daqueles que tomam posse. Seja daqueles que acreditam. Seja daqueles que o Senhor falou, vai cumprir. Declara, ainda que as circunstâncias sejam diferentes. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Da onde veio o socorro? Dos leprosos. O Senhor vai mandar socorro, querido, para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. O Senhor vai mandar. Ah, mas meu marido não quer nada. Continua crendo, orando por ele. Minha esposa nem quer saber de ouvir teu nome. Continua orando por ele. Meus filhos abandonaram a casa do Senhor e agora estão andando por outros caminhos. Continua profetizando sobre a vida dos teus filhos. Declara, existe uma promessa sobre a vida dos meus filhos. Existe uma promessa sobre a vida da minha família. Existe uma promessa sobre os meus negócios. Existe uma promessa sobre aquilo que eu tenho feito. Existe uma promessa sobre o meu ministério. Existe uma promessa sobre a sua casa. E em nome de Jesus ela vai se cumprir, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero declarar uma coisa na sua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou a falta, o Senhor vai suprir com abundância na tua vida. Aquilo que você passa necessidade hoje, o Senhor vai te dar com abundância. Aquilo que você tem luta e dificuldade hoje, o Senhor vai suprir em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades serão supridas. E tudo aquilo que você tem passado de luta, toda a vergonha que você passou no seu ministério, toda a luta que você passou na sua casa, toda a humilhação que você passou no seu trabalho, o Senhor vai reverter essa situação. O Senhor vai mudar essa história. E você vai declarar que aonde abundou o pecado, onde abundou a falta, onde abundou a necessidade, superabundará as bênçãos do Senhor sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por que Deus usa aqui os leprosos? Para nos mostrar que não é baseado na nossa capacidade, mas é nele. É Ele que faz. Você pode declarar, é Ele que faz na minha vida. Você pode declarar, ainda que esteja faltando hoje, o Senhor vai suprir. Você pode declarar isso? O Senhor proverá na minha vida. O Senhor proverá na minha casa. O Senhor proverá na minha família. O Senhor proverá nos meus negócios. O Senhor proverá no meu ministério. O Senhor proverá